jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe e deixa meu colchão. Ela é brona, tira e penteira azia, é campeã do mundo. A raiva era tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. A doida tá me beijando a hora. Disse que se fosse eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fase complicada e perfeitinha? Aqui ao meu lado, o professor Cássio Miranda, professor doutor, incomodado com a educação. Ele é um psicólogo, na verdade, professor psicanalista, graduado em teologia pelo Sistema Batista Mineiro de Ensino, bacharel em psicologia pela Faculdade de Ciências Humanas da FUMEC, mestrado em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, já trabalhou com articulação entre psicanálise e linguagem também, é doutor em letras pela Universidade Federal de Minas e psicologia pela Universidade do Rio de Janeiro, já esteve em Lisboa, pós-doutor em análise do discurso também pela Universidade Federal de Minas Gerais e é especialista em educação afetivo-sexual. Eu não vou ficar falando do currículo do professor Cássio, porque ele já esteve aqui várias vezes, porque eu quero saber do assunto que traz o professor Cássio aqui, porque o currículo dele, as qualificações são muitas. Ele veio falar sobre fracasso escolar. A gente lamenta muito quando os nossos alunos brasileiros do Piauí, de Teresina, não se dão bem quando a gente vê os nossos índices, mas nós não temos uma pesquisa que questione, que nos dê resposta. Antes da entrevista com o professor, eu vou apresentar um VT para você entender um pouco melhor sobre o que vamos falar. Vamos ver juntos. O fracasso escolar aparece hoje entre os problemas de nosso sistema educacional mais estudados e discutidos. Porém, o que ocorre muitas vezes é a busca pelos culpados de tal fracasso. E a partir daí, percebe-se um jogo onde ora se culpa a criança, ora a família, ora todo um sistema econômico, político e social. Mas será que existe mesmo um culpado para a não aprendizagem? Com a intenção de aprofundar os motivos que levam ao abandono escolar, o professor Dr. Cássio Eduardo Miranda, da Universidade Federal do Piauí, iniciou o projeto de pesquisa que aborda como, por exemplo, a violência, sexualidade, múltiplas formas de famílias e outras vertentes que interferem no ambiente escolar. E esse é o assunto da nossa entrevista no Falando Nisso de hoje. Eu espero que ela caiba em 20 minutos. Vamos começar dizendo o que é fracasso escolar, professor. Boa noite. Boa noite, Maia. Bom, primeiramente é o seguinte, é uma definição não muito fácil de ser feita, né? Primeiramente porque o fracasso escolar ele tem um caráter que é indecidível. Não dá para você decidir assim em primeira mão, se é alguma questão que é de responsabilidade da família, se é de responsabilidade do sistema educacional ou se é de uma particularidade daquele aluno que apresenta uma dificuldade, né? Então, ele tem um caráter que é indecidível, que em determinados momentos pode acontecer em qualquer uma dessas instâncias, né? Mas a definição mais corrente que se tem, inclusive é a definição normalmente divulgada pelo próprio Ministério da Educação, é que o fracasso escolar ele está ligado, né, ou na realidade ele poderia ser definido como uma série sucessiva de insucessos do ponto de vista da aprendizagem. E que a gente tem hoje, né, um índice mais do ponto de vista estatístico, a gente pode medir e mensurar isso, que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Então, a partir do IDEB, a partir desse índice, que é um índice nacional, é possível hoje você dizer de maneira um pouco mais clara, uma maneira um pouco mais mensurada, o que é esse fracasso escolar. Então, hoje, por exemplo, a partir dessa lógica do Ministério, espera-se que a criança com 8 anos, ao final dos 8 anos de idade, que seria hoje correspondente ao 3º ano, né, da educação dos anos iniciais, né, do ensino fundamental, essa criança ela já esteja lendo e escrevendo com fluência. Claro que essa leitura
e escrita com fluência, né? Ela tem suas particularidades, mas que a criança dê conta de fazer uma leitura, fazer a interpretação de textos mais ou menos complexos e poder escrever também, né? Ter algum tipo de produção textual. E dominar as operações básicas, principalmente a adição e subtração ao final dos 8 anos de idade, né? Então, se essa criança ela vai apresentando insucessos recorrentes nessas duas lógicas, né, que é a da lectoescrita e da matemática, essa criança ela é dita como, ela é entendida uma criança que está passando por uma situação de fracasso escolar. Então, o fracasso escolar, ele, primeiramente, está ligado a exatamente isso, a essa dificuldade mais acentuada que uma criança tem, né, na aquisição do conhecimento. Quais são as dificuldades mais recorrentes? A sua pesquisa mostra isso? Ela está acontecendo? Sim. Ela já se encerrou? Em que fase ela está? É uma pesquisa que ela teve início em 2013, final de 2013, vai até o 2016, final do ano de 2016. Então, a gente está no 2º ano da pesquisa, e essa pesquisa ela já apontou algumas coisas bastante interessantes para a gente, né? Então, primeiramente, a questão, do ponto de vista daquilo que é mais evidente nas dificuldades das crianças, são exatamente nessas duas áreas, né? Na lectoescrita, né? Na leitura e na escrita, e no cálculo matemático, sendo mais evidente na leitura e na escrita. Claro que a gente tem que levar em consideração, primeiramente, né, que eu acho que esse é um problema que a maior parte dos professores, e por muitas vezes os pais também têm dificuldade de entender isso, que fazer uma transposição da linguagem falada para a linguagem escrita não é uma coisa natural. É um exercício que é artificial, né, porque é uma linguagem simbólica, codificada, complexa, né, que a criança, né, e a gente também, enquanto adulto, tem que fazer essa transposição. Né, o que a gente aprende, né, desde o início da nossa vida é falar, porque estão falando conosco, e, num segundo momento, a gente aprende a fazer a transposição disso que eu aprendi a falar para a linguagem escrita. Você Isso vai não é chegar fácil. na qualificação dos professores? Vamos chegar lá. A pesquisa, ela, inclusive, assim, nesse momento que nós trabalhamos até agora, a nossa pesquisa ela teve 3 frentes de trabalho, né? Uma frente de trabalho voltada especificamente para o aluno, esse aluno que é dito fracassado, né? Esse aluno que vem com essa nomeação do fracasso escolar, essa nomeação que recai sobre ele. Fizemos também outra frente de trabalho, que é com o corpo técnico da escola e os professores. Corpo técnico, né, os pedagogos da escola, os diretores da escola e os professores. E a terceira frente de trabalho que nós investigamos com a família. Veja bem, você me disse que a dificuldade mais recorrente dos alunos, nessa fase em que vocês estão pesquisando, é a leitura e a escrita. E dos professores? A dificuldade do professor, na realidade, é uma dificuldade que a gente está investigando. Primeiramente, de compreender que o processo de aquisição da língua escrita, ele não é um processo simples. Ele não é um processo que é tranquilo para a maior parte de nós, né? Então, assim, a gente sabe, né, muito bem, né? Se a gente tiver como recuperar as memórias do nosso processo de alfabetização, a gente vê que em determinados momentos que a gente estava passando por esse processo de alfabetização, e a gente encontra isso nas crianças, né? Tem determinadas situações que são tranquilas para a criança passar por ela, como tem outras situações que são mais complicadas para a criança passar por ela. Então, uma coisa básica, por exemplo, que a gente vê, né, que é uma dificuldade, é, por exemplo, essa regra simples que a gente tem, né, de fazer a transposição, né, ou a mudança do S para o Z. Né, quer dizer, na língua portuguesa, a gente tem essa complexidade. Ora, a grafia do S, né, o grafema S, tem som de S, o S, né, e tem som do Z. Isso é complicado. Não é? Porque a hora que a criança começa, né, o professor começa lá, sapo, começa a ensinar a criança isso, saci, uma série de palavras que são com S, depois uma série de palavras que são com Z, zazá, zuzu. Mas tem crianças na mesma sala que isso não é uma dificuldade preponderante para resultar num fracasso escolar? Não. São crianças que são afetadas com que isso não é dificuldade, para crianças que são. Tem professores que são qualificados para ensinar isso, de maneira que isso não resulte num fracasso escolar e que não são. Essa que é a questão. E eu volto a perguntar, os professores estão qualificados para evitar esse fracasso escolar? A primeira questão, na realidade, o professor ele poder compreender isso antes de poder nomear essa criança como uma criança fracassada. Sim. Então, porque a grande questão, né, isso é uma teorização importante que a psicanálise já traz há muito tempo, que as nomeações que recaem sobre nós, recaem sobre o sujeito, ela tem um peso e tem um caráter de verdade.
Então, quando eu nomeio uma criança como uma criança fracassada, essa criança passa a responder desse lugar como fracassada, como Pois tal. é super forte, né? Sim. Por isso que eu tenho a questão do aluno, mas da família, da Sim. escola, do professor, Só pra da você- violência, a questão econômica. Só para você ter uma ideia muito interessante nessa pesquisa, né? Então, tem uma aluna de iniciação científica que está trabalhando mais diretamente com os alunos, aplicando um instrumento que se chama diagnóstico clínico pedagógico. Esse diagnóstico clínico pedagógico, ele consiste exatamente nisso, verificar, primeiramente, né, se existe alguma dificuldade do ponto de vista conceitual, na aprendizagem mesmo daquilo que está sendo transmitido para essa criança, né? Então, consiste primeiro em investigar se tem essa dificuldade e em que nível é essa dificuldade daquilo que a criança está dizendo, por exemplo, e investigar também do ponto de vista clínico se existe alguma dificuldade nessa criança do ponto de vista da sua saúde mental, que pode interferir no seu processo de aquisição, né, do conhecimento. Então, essa aluna que está investigando isso, ela começou a fazer um trabalho, né, primeiramente de observação, depois de acompanhamento desse aluno, antes de aplicar o instrumento propriamente dito. E ela foi acompanhar um aluno, né, com 10 anos de idade, que estava no 2º ano, e esse aluno, ele era nomeado como uma criança fracassada. Segundo a professora, segundo a escola, ele não sabia ler nem escrever. Aí, em determinado momento, ela estava sentada com esse aluno ali, e nessa conversa, tentando quebrar um pouco o gelo, né, para se aproximar dessa criança, ela foi perguntando para esse menino o que ele gostava, o que ele não gostava. Então, ele disse que gostava de assistir o Resident Evil. Disse para ela assim. Ela falou assim, gosta de quê? Ele repetiu, e ela falou assim, como é que escreve isso? E ele escreveu, claro, transliterando para o português, a palavra, ele escreveu Resident Evil, tudo junto. Quer dizer, para uma criança que é nomeada como fracassada, uma criança que está sendo dita, né, pela escola e pelos professores, com uma criança que não sabe ler e escrever, ela está fazendo um exercício muito acima, muito além daquilo que é esperado para uma criança de 10 anos de idade, que sequer sabe o que é a língua inglesa. Então, ela é capaz de escrever Ela não é Resident Evil, fracassada. não é uma criança fracassada. E aí, exatamente, né, como entra a dimensão do caráter interventivo também da pesquisa, né, consiste exatamente em fazer com que essa nomeação que recaiu sobre essa criança, ela vacile um pouco, de tentar mostrar para essa criança, primeiramente, que ela não é fracassada, para que essa criança ela possa abrir aí as suas possibilidades de aprender outros conteúdos. A medida da responsabilidade dessa questão do fracasso, né? Porque, por exemplo, a sua pesquisa se chama Discurso sobre o Fracasso Escolar, Identificação, Saberes e Práticas de Inclusão. Quais seriam essas práticas de inclusão? Então, deixa eu voltar só um pouco aí. Primeiramente, quando eu digo aí, né, os discursos sobre o fracasso escolar, é exatamente isso. É verificar quais são os discursos circulantes na escola, né, que são capazes de nomear, né, uma criança como fracassada. Então, normalmente, os professores, eles assumem o discurso médico, psicológico, para dizer disso. A criança tem TDAH, a criança tem isso, tem aquilo, é hiperativa, é débil, né? Várias nomeações que são do discurso médico-psicológico, né? E também pedagógico. A pedagogia passa a adotar isso, e isso, como eu disse, tem um caráter de verdade. Então, primeira função, na realidade nossa, é tentar investigar quais são os discursos que circulam, para tentar exatamente mostrar para esses professores que isso pelo qual, né, a criança está passando, que é uma dificuldade do processo de aprendizagem, que é comum a todos nós, né, que é comum a todos, que uma hora ou outra eu tenho uma dificuldade, né, no meu processo de aquisição de um conhecimento qualquer, que isso é um processo que é esperado, né, na alfabetização e letramento dessa criança. Primeiramente é isso, é pontuar. E o segundo, a partir disso aí, é verificar como que a escola pode acolher esses alunos que, de fato, têm algum tipo de dificuldade, sobretudo em função de um certo impasse causado por um mal-estar subjetivo que essa criança tem e que o dificulta a aprender. Na verdade, essa pesquisa, e o termo que eu vou usar é meu, não é da sua pesquisa, ela advoga a favor dessa criança dita fracassada. Sim, é isso mesmo. Né? Porque é muito fácil você dizer, essa criança não aprende. Eu já tentei de tudo. Fácil para o professor e fácil para a família, para o pai. Eu já fiz de tudo. Sim. Essa criança é burra. Ela não consegue aprender. E não é assim, na verdade. Exatamente. Então, eu acho que esse termo é excelente, que você usa, é o termo do advoga, né? Então, o nosso objetivo, na realidade, é dar voz a essas crianças que são nomeadas como fracassadas. Né? O objetivo é esse. A gente precisa entender o seguinte, por exemplo, hoje, 80% das consultas
que são feitas a médicos, né, principalmente os psiquiatras, a psicólogos e a psicanalistas, né, o encaminhamento de crianças, né, a esses profissionais, 80% vem marcado por queixa escolar. Uma pesquisa realizada em 1997, somente na Zona Leste de São Paulo, nas unidades básicas de saúde, e nos programas de saúde da família, de encaminhamento para esses profissionais também, detectou que 77% dos casos também das crianças são encaminhadas a esses profissionais, só na Zona Leste de São Paulo, são casos de crianças com queixas escolares, crianças nomeadas como fracassadas. Desse montante, 77%, 21% ligados a questões do comportamento, que são as chamadas crianças problema. Que a escola também não sabe Não lidar, suporta isso, não suporta. né? E os outros 79% ligados a alguma questão da aprendizagem propriamente dita. Né? Então, tem uma questão ligada ao insuportável, né? Então, a escola ela tem que ser esse lugar também que vai suportar esse diferente, que é difícil, mas ela tem que ser esse lugar. Eu me lembro aqui de uma situação colocada por Freud, que é muito interessante, que Freud diz isso, que a escola ela não tem que ser apenas o local que vai fazer com que a criança e o jovem elas evitem o suicídio. Ela tem que ser um lugar que vai proporcionar a essas crianças o desejo de viver. E esse desejo de viver, ela tem que ser exatamente baseado na ideia de que se tem, né, a constatação de que estamos lidando com seres imaturos. E que essa imaturidade, ela pode demorar um tempo maior em determinadas crianças. A escola tem que ser um modo de vida. A escola é palco de transformação da realidade. E o que se espera, o que o aluno espera, é que seja para melhor. E aí é claro que daria uma outra entrevista, a questão do papel da família, que coloca nas costas da escola e do professor, que aí merecia uma outra entrevista, é a responsabilidade de ser psicólogo, advogado, babá, enfermeiro, médico, etc, etc, etc. Mas o que a gente está dizendo aqui é que a escola tem a obrigação legal de fazer com que esse estudante não seja um fracassado, como a família também tem. Porque a tua pesquisa, na verdade, ela pesquisa numa faixa etária super importante, que é de 8 anos, é no ensino fundamental. De 8 a 10, não é isso? Ela começa, na realidade, observando as crianças a partir de 6 anos de idade. De 6 anos de idade. Que é quando ela entra para a escola. Para quando chegar o resultado do Enem, a gente não ter um resultado de redação aí, de 529 mil alunos com nota 0 na redação do Enem de 2014, segundo o MEC, e a gente dizer o que aconteceu. Quer dizer, um resultado que se colhe agora, que foi plantado lá atrás. É um fracasso, na verdade, que compromete não só um resultado do Enem, do MEC, mas compromete todo um projeto de vida, inclusive da família, inclusive um resultado da escola, inclusive o desenvolvimento econômico de uma região inteira. É uma pesquisa fantástica. E eu acho que ela é inédita, né, aqui? Aqui no Estado eu não tenho conhecimento, né? Essa pesquisa, na realidade, ela teve início a partir de um projeto de pesquisa que eu participei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era exatamente uma pesquisa que visava fazer esse levantamento também nas comunidades cariocas, né, em algumas comunidades. O projeto chamava Projeto Aleph, né, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, né, que tem essa ideia mesmo assim, de aquilo que vai dar o início de tudo. Né, seria semelhante ao alfa do grego, né, assim, é o pontapé inicial. Então, a pesquisa ela tinha um pouco dessa função. Claro que quando eu fiz a transposição da pesquisa para cá, lá eles tinham um caráter muito mais evidente, por exemplo, da própria questão da violência, né, que essas comunidades, né, por exemplo, Morro do Alemão, né, Pavuna, Pavão e Pavãozinho, né, eram as localidades em que essas escolas aconteciam, você tinha uma evidência muito maior da violência, porque você tinha um traficante na porta da escola. Aqui a gente tem o nosso Pavão, né, e Pavãozinho. Sim, sim, mas essas escolas, em função mesmo, né, de própria questão de financiamento, né, que o financiamento dos alunos, né, para mandar para essas escolas, ele infelizmente deixa um pouco a desejar ainda, nós não tivemos ainda perna para alcançar toda porque essa a pesquisa comunidade escolar de acontece na Teresina. rede pública na rede municipal. pública, escolas municipais de Teresina. São e escolas aí, municipais. Depois dessa pesquisa, você sabe o que vai acontecer com essas informações? Aí é o seguinte, ao final do ano que vem, quando terminarmos a pesquisa, né, a nossa ideia é exatamente isso, né, nós vamos produzir o relatório de pesquisa, o relatório geral da pesquisa, e esse relatório será encaminhado à Secretaria Municipal de Educação. Que vai ser em 2016. 2016 para 2017, né, termina a pesquisa final de 2016. Eu vou anotar. Pode anotar, né? E já no ano que vem nós vamos começar com um projeto de intervenção agora, um projeto de extensão,
exatamente para ajudar essas crianças, essas escolas que têm um índice alto de crianças nomeadas como fracassadas. Bacana sua pesquisa não atestar esse fracasso, entre aspas, né? Mas vocês já começarem a fazer intervenções nessa área, exatamente, né? exatamente. E é claro, isso que eu estou tentando dizer, né? A gente tem que verificar que existe uma parcela de responsabilidade da escola também, Sim. mas a responsabilidade toda não é da escola, né? A gente tem que levar em consideração também, né, que do ponto de vista nacional, né, a pobreza, né, ela sempre foi utilizada como uma desculpa, como uma certa maneira de se fazer. Primeiro, a gente tem a patologização da pobreza nesse país, né, como se pobre já fosse definido como fracassado. Então, ela tem um pouco desse caráter também de desvelar um pouco disso, mas a gente não pode desconsiderar também que existe uma dificuldade em determinadas crianças, em função do mal-estar pelo qual ela está passando, que afeta a sua produção, o seu trabalho, que é a escola, assim como acontece com o adulto. Então, quando um adulto ele tem um impasse qualquer, por exemplo, na sua vida subjetiva, na sua vida psíquica, isso interfere, né, no seu campo do amor, bloqueia. ou no trabalho, né, ou na sua relação com o seu corpo. Da mesma maneira acontece com a criança. É muito bacana, porque se ensina a criança a lidar com essas travas e esses bloqueios mais cedo, se dá dicas, ela vai ser um adulto muito mais preparado, né, para lidar. Pelo menos ela vai poder incrível. se conhecer um pouco melhor, né? Professor, você vai voltar aqui outras vezes, porque você já me deu um tema aí, que é a patologia, como é? Da miséria, da pobreza. A patologização da pobreza. A patologização da pobreza. Patologização da pobreza. Pobreza, ser pobre não é doença, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos fazer um bate-papo aqui, meio uma mesa redonda, conversar sobre isso qualquer dia desse? Porque é bacana de falar sobre isso, né? Eu acho que isso traz luz para a gente. Olha, o professor Cássio, professor doutor, ele é professor permanente do programa de pós-graduação em saúde coletiva, por isso que ele está atuando nessa pesquisa Saúde na Escola, né? Ele atua em vários temas ligados à violência na escola, questões ligadas à juventude contemporânea, discursos contemporâneos, clínica psicanalítica. Ele atualmente é coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Psicanálise, Educação e Contemporaneidade do Centro de Ciências da Educação da UFP e é membro do Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública. Deixa eu só para a gente encerrar essa entrevista. As entrevistas que eu humildemente faço nesse programa e ao longo de tantos anos de jornalismo serão tema da monografia de um aluno de História de uma universidade, não estou lembrada aqui porque eu acabei de ser contactada hoje sobre isso, preciso saber mais detalhes, de um aluno autista de curso de monografia na universidade em Parnaíba, numa universidade em Parnaíba. Fiquei muito, aumenta a nossa responsabilidade. Você que estuda o autismo também sabe como é difícil a conexão do autismo. Ele escolhe, ele elege essas conexões, né? E aí o tema é a história dos piauienses contadas pelas entrevistas da jornalista Maia Veloso. Eu fiquei bem emocionada de saber que a gente vai ser tema de uma monografia de um aluno autista de um curso de História. Depois quero dividir isso com você. Ótimo. Tá bom? Com mais detalhes. Obrigada, professor. Eu que dou parabéns por essa pesquisa. A gente vai ficar na sua cola. Como a gente tem um VT da Anchieta, eu vou dividir as nossas dicas para a gente otimizar o nosso tempo, porque a gente tem um outro conteúdo incrível depois do intervalo. Um Deus muito humano, é um novo olhar sobre Jesus do Frei Beto, dica da Anchieta. Eu acho curioso esses livros, um novo olhar sobre Jesus. Gente, só existe um olhar sobre Jesus. Né? Eu acho que o Frei Beto e outros olhares, e essas literaturas todas são muito bem-vindas, até porque o mundo tem tanta vontade, sede e necessidade de ouvir falar de Deus, que a literatura ela é muito bem-vinda nas suas formas. Mas você quer ver, sabe, conhecer mesmo quem é esse Jesus? A Bíblia está aí, ela conta tudinho em detalhes, né? É um livro super rico, porque fala de história, de geografia, de amor, de sexo, de tudo, né? Que livro incrível, realmente. Mas é muito bacana o livro do Frei Beto, é um novo olhar, acho que vale a pena você também ler. E eu queria chamar o recado da Anchieta. Vamos ver juntos.
Para você que fica super preocupada com os gastos escolares, a Livraria Anchieta preparou uma promoção super poderosa. Super descontos Anchieta. Toda linha de mochilas, lancheiras e estojos com 30% de desconto. Cadernos com até 50% de desconto. Livros acadêmicos com o menor preço do mercado. Isso mesmo, cobrimos qualquer oferta local. Super descontos Anchieta. Corra para não perder. Livraria Anchieta. Olha, o meu outro recado é sobre o Werner, que está há mais de 25 anos no mercado e tem excelência na área de franchising por 4 anos consecutivos. Vamos ver o recado do Werner. Werner Coifer está no mercado de beleza há 25 anos e seu principal conceito é proporcionar beleza e bem-estar às pessoas. Atendimento personalizado com espaço exclusivo e padronizado em um ambiente moderno e sofisticado. Temos uma equipe de profissionais altamente capacitados que estão sempre em constantes especializações. Serviços e produtos exclusivos para cada tipo de necessidade dos nossos clientes. Werner Coifer, loja 370, segundo andar, Teresina Shopping. Olha, eu vou com o Patrola para o intervalo comercial. No próximo bloco, a gente vai saber detalhes sobre o segundo maior relógio solar do Brasil. Por que isso é importante? Eu só conto depois do intervalo comercial. Até já. Eu não gosto de nada que eu faço, não consigo compor coisas boas. Eu permaneço, eu me despedaço na rede com ela, de madrugada quando eu fico à toa. Tem pouca gente na minha casa, mas minha cabeça tá sempre lotada. Faço um retrato na estante do quarto, eu não vejo as mesmas pessoas. Mas com você aqui, talvez tudo volte ao normal. Mas com você aqui, talvez eu não me sinta assim tão mal.